Senhor, meus irmãos. Vou ficar aqui. Só um instantinho. Som. Graças a Deus. Deixa eu só me conectar aqui pelo computador que eu não estou vendo, tá bom? Graças a Deus. Amém? Só um instante aqui. Só abrir a tela, irmãos. Graças a Deus. Amém? Comentar aí, ver se o microfone está alto. Preciso ter um retorno aqui antes de a gente começar mesmo. Se o microfone estiver alto, vocês comentam aí no comentário, tá bom? Fone, fundo musical. Se precisar fazer alguma regulagem, por favor, vocês falam, tá bom? Então, aqui. Acho que sim. Amém? Estou tendo um delay aqui. Amém, igreja? Quem puder. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos vocês. É uma honra estar iniciando esse culto online com vocês para a nossa segunda vez, né? Nossa primeira vez aqui na igreja. E é um momento muito difícil que o país está enfrentando, nós estamos enfrentando. Todavia, como eu tenho falado com os irmãos aqui na igreja, um pastor amigo meu, que as portas podem se fechar, os comércios podem se fechar, mas a boca do cristão ela não fecha. Independente se você vai ter apoio, independente se você vai ter ajuda, independente se você vai conseguir, o que a gente tem que entender é que Deus nos capacita e que toda a vida a gente não estamos sozinhos. Eu só preciso de um delay aqui, eu preciso de um feedback. O som tá legal? O som tá legal? Vocês sinalizam para mim, por favor. Vamos comigo iniciar aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu creio que vocês me conhecem. Eu sou o presbítero Rodrigo da Igreja Pentecostal Porta para a Vida. Estou falando diretamente aqui da nossa igreja, da nossa matriz. E hoje nós estamos dando início a essa atividade, seguindo o protocolo do governo, para que a gente venha estar dando continuidade aos cultos de uma maneira diferente, que é online, né? É uma forma de a gente alcançar vocês, uma forma de a gente não deixar essas ovelhas que somos nós sem alimento. Então eu quero iniciar esse culto hoje, assim como de costume, pelos louvores da harpa. Eu vou estar convidando vocês a abrir comigo o louvor da harpa 151, que é Fala Jesus Querido. O retorno eu não tenho. Quando vocês puderem sinalizar para mim, se tá legal, vocês me falam, tá bom? Por favor, gente. Por favor. Vamos louvar o 151? Antes de eu louvar, alguém me sinaliza, por favor. O delay aqui está imenso, o delay. Graças a Deus. Eu vou esperar aqui. Aleluia. Amém? Louvemos? Vamos louvar então. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, ele te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Canta comigo, você da sua casa, diz assim: para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, canta alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar junto com vocês também o 243, que nós abrimos esse culto. Esse culto aqui é meio diferente, né? Cada um no seu conforto, cada um na sua casa. Eu estou aqui com a graça do Senhor Jesus Cristo, e é assim que a obra tem que ser feita. Amém? Amém, irmãos? Dá um feedback para mim, para ver se o som está legal, está tudo legal? Dá um glória a Deus, então, se está tudo legal. Faz igual a irmã Denise. Seja bem-vinda, Denise. Seja bem-vindo, Douglas, que é o meu irmão, a minha esposa, Jaqueline. E vamos convidando, irmão. Vai lá, convida o pessoal para participar da live também. Vai lá, manda mensagem no WhatsApp. Vai lá, manda mensagem no seu Instagram, onde você tiver seu meio de comunicação. Convida seu amigo, sua vizinha, seu esposo, sua esposa. Convida a família para a gente ir segundo junto, para a gente louvarmos e adorarmos ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos estar louvando aqui 243, a harpa. A harpa, como a gente tem de costume, aprendendo com a nossa pastora, do meu ponto de vista, são uns hinos maravilhosos. E é como se fosse a Bíblia escrita em uma forma de uma canção. Então vamos exaltar o nome do Senhor, dizendo: nós abrimos esse culto, meu Deus, em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, meu Deus. Nós pedimos a iluminação do Pai. Eu peço a iluminação de Deus, para que Ele possa nos iluminar em nome do Senhor Jesus. Ao pequeno e ao adulto, nós abrimos esse culto no nome do Senhor Jesus. Amém?
nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos zelasses, pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nosso vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso campo e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é fiel e Ele está aqui nessa noite. E Ele quer falar algo contigo através da mensagem, através desses louvores. E vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar o 193. Vou louvar só mais um para a gente encerrar. Vilma, seja bem-vinda, meu anjo. Sinta-se à vontade aí na sua casa para participar desse culto conosco. Que Deus te alcança, assim como alcança todos nós. Vamos louvar? Se tu, minha alma, por que te abates? Se tu, minha alma, Deus suplicas e não recebes, confiando fica. Quem é que nunca teve um momento assim? Quem é que nunca ficou angustiado? Quem é que nunca sequer orou a Deus e infelizmente Deus ficou em silêncio e não nos deu a resposta? A ponto da nossa alma se amargurar, a ponto da nossa alma ela se entristecer, fazer com que nós queremos parar, desistir e deixar de confiar nas coisas que Deus tem para a nossa vida. Mas existe louvor, onde Davi diz em Salmos: por que te abates, a minha alma? A Deus suplicas e confiando em suas promessas que são ricas e infalíveis. Por que te abates, a minha alma? Confiando fica. Irmãos, só vou levantar aqui para conectar um cabo rapidinho. Agora sim, agora eu preciso do retorno de vocês. Eu acho que a imagem, o som ficou mais nítido aí? A gente louvar, o som ficou mais nítido? Escreve para mim aí, alguém, por favor, se o som ficou mais nítido. Eu acabei aqui esquecendo, irmãos, de plugar o encaixe, né? Me perdoe. Ficou alto o som?
Antes da gente continuar, ficou alto o som? Como é que está aí? Denise, Vilma, Jaque, Douglas. Os demais irmãos não estão aparecendo aqui para mim. Como é que está o som, igreja? Ficou bom agora? Roseli, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz pela sua presença também. Para quem não sabe, a Roseli e o Douglas são os meus irmãos, irmãos de sangue mesmo, né? E que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Graças a Deus. Aleluias. Nega, vai lá no grupo. Muito obrigado. Graças a Deus. Nega, vai lá no grupo. Vai lá no grupo e convida o pastor Júnior. Lourdes, meu anjo, seja bem-vinda, tá? Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. Agora ficou legal, muito bom. Obrigado pelo feedback. Vou louvar mais um hino, logo em seguida a gente chora e a gente entra na palavra, tá bom, meus irmãos? Vamos louvar? Porque minha alma tu abates, a minha alma. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virás. Terás em breves as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo aí da sua casa, irmãos. Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Eu confesso que o cenário aqui é literalmente diferente do nosso padrão, igreja. Eu fico aqui vendo pelo computador. Graças a Deus. O
cenário é literalmente diferente. Eu sinto saudade de vocês, irmãos. Sinto muita saudade de vocês. Eu vou querer já, desde já, avisar a igreja e os demais irmãos que estão participando, que a gente na segunda-feira, já vou providenciar, na segunda-feira nós vamos iniciar uma campanha, durante todo esse período que o governo está dizendo para que nós ficamos em casa. Sei que muitos vão trabalhar, sei que muitos não entrarão nesse protocolo de ficar em casa, de isolamento, mas de madrugada a gente se encontra na oração e vamos apresentar este país, o nosso governo, as nossas famílias, vamos apresentar as nossas causas em oração. Amém? Estou só comunicando os irmãos, então já vão se preparando, que em breve eu mandarei mais informações sobre essa nova campanha durante todo esse período que a gente vai ficar em isolamento por ordem do governo, que a igreja vai ficar com as portas fechadas. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus? Faz o seguinte, coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Pede com fé, igreja. Pode colocar aí, que no final a gente vai estar orando, todo mundo junto, para que nós viemos receber a bênção. Se a Jaque puder comunicar o pastor Júnior lá na rede Crescendo na Graça, que é o grupo que a gente tem, tá bom, nega? Se possível, se você puder comunicar aos irmãos, tá? Amém? Vamos orar? Vamos orar, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Deus, meu Pai, Espírito Santo. Eu cliquei aqui, irmãos, antes de a gente estar orando, me desculpa, perdoa mesmo. Eu pluguei o cabo aqui direto na mesa. Vocês estão ouvindo o fundo musical, é isso? Confirma para mim? Hoje é a nossa primeira live, irmãos, então a gente vai ter alguns probleminhas sim. Nós vamos ter aqui algumas complicações, mas isso não é ruim, tá? Eu preciso saber, o fundo musical tá legal? Vocês estão me ouvindo? Quem está ouvindo o fundo musical, por favor, dá um feedback, por favor, eu preciso, antes de dar continuidade aqui. Glórias a Deus. Aleluias. Bom, ainda ninguém mandou um feedback, mas amém. Deus abençoe. Vamos orar então. Eu espero que esteja tudo bem. Vamos orar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em Teu nome, meu Deus, nós se posicionamos neste exato momento em oração, cada um no conforto da sua casa, debaixo, Pai querido, Pai amado, da Sua vontade, debaixo do Seu querer, cumprindo, meu Deus, as promessas, cumprindo a Sua palavra, colocando em prática o nosso chamado. Senhor, por intermédio das Suas Escrituras, eu te peço que o Senhor venha alcançar cada alma que está na sua casa, que não pôde estar aqui conosco hoje, que vai estar ouvindo esta mensagem, não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã ou qualquer outro dia. Eu te peço, meu Deus, que esta mensagem venha de encontro ao coração dos seus filhos. Venha de encontro, Pai querido e Pai amado, ao coração da sua igreja, os abençoando, transformando e os moldando conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te peço, Pai querido e Pai amado, que o Senhor visite a casa de cada um dos seus filhos. Visite este lar, Deus. Só o Senhor pode entrar nesta casa. Só o Senhor sabe de cada detalhe. Só o Senhor sonda os caminhos dessa família. Só o Senhor sabe dos comportamentos que está sendo realizado. Só o Senhor sabe das nossas práticas. Só o Senhor sabe, Pai querido e Pai amado, das nossas necessidades, das nossas aflições. Só o Senhor é Deus, o Deus que faz o possível, o Deus que faz o impossível se tornar realidade em nossas vidas, o Deus que faz milagre. Então, Senhor, eu te convido a entrar na casa de cada um dos seus filhos. Entra neste exato momento com providência no lar dos seus filhos. Vai enviando mantimento, meu Pai. Envia em nome do Senhor Jesus Cristo a solução para cada problema. Eu apresento em tuas mãos os nossos filhos.
Vai de encontro, Pai querido e Pai amado, a essa nação que o Senhor nos constituiu, essa herança que o Senhor tem nos entregado. Meu Deus, visita a nossa parentela, meu Deus. Nós somos como atalaias, estamos posicionados em oração diante de Ti. A Sua palavra nos conforta, onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Eu creio que o Senhor está nessa live junto conosco, o Senhor está aqui junto comigo, o Senhor está com as Suas filhas e com os Seus filhos em cada canto onde Ele se encontra neste exato momento. E eu creio e eu profetizo que onde o Senhor está, algo acontece. Então eu te peço, meu Deus, abra os nossos corações. Abra os nossos corações para que a gente possa receber a Tua palavra. Vai derramando por terra tudo aquilo que possa se tornar como impedimento. Quebra todas as barreiras em nossas vidas que vêm nos distanciar das Suas escrituras, que vêm nos distanciar da Sua mensagem. Eu te peço, Pai querido e Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha me usar para falar com Seus filhos. Coloca desde já a palavra no meu coração e me esvazia de mim mesmo, me enche cada vez mais de Ti. Que eu diminua, meu Pai, e que o Senhor cresça. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado em nome do Senhor. Amém. Estão ouvindo, sim. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos, abre comigo aí na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Abre comigo no livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas. Capítulo de número 8. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Pega a sua Bíblia lá, irmão. Corre lá, levanta aí da cadeira, do sofá. Pega a sua Bíblia lá. Ou acompanha aí, pede emprestado, não sei. A gente tem que estar com a nossa arma, a nossa espada nas nossas mãos, próximo de nós. A Bíblia diz que o inimigo é como um leão que está ao nosso derredor, em busca de uma presa, em busca de uma brecha para se infiltrar em nossas vidas. Então, pega a sua espada aí, irmãos, e vamos guerrear em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26. O tema da mensagem de hoje é: para ser curados, precisamos ser libertos. Aleluias. Graças a Deus. Amém? O tema da palavra: para sermos libertos. Eu falei invertido, me desculpa. O tema da palavra é: para sermos libertos, precisamos ser curados. Amém? Graças a Deus. Vamos ler Lucas capítulo de número 8, versículo de número 26. Que diz da seguinte maneira: navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em sua casa, mas sim vivia em sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou-se e prostou-se aos seus pés, dizendo em alta voz: que queres comigo, filho? Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo havia saído daquele homem, pois muitas das vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. Estes quebravam as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, lugares desertos. Pois então Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploraram-lhe que não lhes mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava presente naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus Cristo que lhes permitisse entrar neles. E Jesus então lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos,
e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos que aconteceu na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que estava possesso estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E então ficaram com medo. Os que tinham visto o que aconteceu, falou ao povo como o endemoniado foi curado. E então todo aquele povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus Cristo que se retirasse, porque ambos estavam dominados pelo medo. Ele entrou então no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicou a Jesus Cristo, dizendo: deixe-me ir contigo. Mas Jesus o mandou embora e disse-lhe: volte para a sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Pois o homem havia feito e foi anunciar à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Graças a Deus. Vou fazer um calço aqui. Aleluias. Amém? Antes de eu começar, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de nós, quantas vezes nós não tomamos decisões, nós não seguimos rumos que são contrários à vontade de Deus em nossas vidas? Quantas das vezes nós navegamos em diferentes posições, navegamos em posições opostas à vontade de Deus? Quantas das vezes nós se distanciamos do caminho que é contra a vontade de Deus? Aleluia. Quantas das vezes, igreja, nós cometemos esse erro? Quantas das vezes nós tomamos decisões que não tem nada a ver com o propósito de Deus em nossas vidas? Jesus Cristo, que era Jesus, que veio para cumprir o mandamento, as determinações que o Pai lhe havia enviado. Jesus, que era Jesus, para realizar qualquer feito, ele antes pedia primeiro a permissão e esperava a autorização do Pai. A pergunta é: por que nós não conseguimos aguardar a autorização do Pai para tomarmos decisões em nossas vidas? A pergunta é: por que nós não aguardamos o que Deus tem para nós e deixamos de lado a nossa vontade interior? Sabe qual é o problema, igreja, de a gente se precipitar tanto? Porque quem planta com semente de precipitação, colhe o fruto de um desespero, colhe um fruto de um desânimo, colhe um fruto de uma angústia. Quem se precipita diante de Deus, se frustra. E observe bem, que no texto anterior, Jesus Cristo está indo em direção a Gerazeno junto com os discípulos. Mas no caminho, no versículo de número 22, no caminho, uma tempestade se levanta contra eles. E Jesus diz no versículo 22, dizendo assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Muitas das vezes, igreja, muitas das vezes, você que está me ouvindo, muitas das vezes nós queremos ser o capitão das nossas próprias vidas. Muitas das vezes nós queremos tomar as decisões na nossa casa. Queremos tomar as decisões do que devemos fazer. Queremos pegar o nosso barco e queremos navegarmos sozinhos. Queremos fazer as coisas sozinhos. E existe um problema de pessoas que praticam isso. De pessoas que acreditam que pode fazer as coisas sozinhas. De pessoas que acreditam que pode se tornar sim o capitão do seu próprio barco. O problema é que quando nós se precipitamos, muitas das vezes não ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a resposta de Deus, nós entramos em furadas. Nós entramos em caminhos errados. Nós namoramos com quem não é para namorar. Nós casamos com quem não é para casar. Nós vivemos em ambientes onde não é para viver. Nós praticamos coisas que não devemos praticar. Falamos coisas que nós não devemos falar. E tudo isso por causa das circunstâncias de uma precipitação.
pois nós não soubemos aguardar a vontade de Deus. E quando isso acontece, nós fazemos como os discípulos fez com Jesus Cristo. O texto diz aqui que os discípulos se levantaram quando o mar se levantou, quando os ventos bateu na polpa do barco, quando a água começou a entrar para dentro, quando eles viram que já não tinha mais o que fazer, quando eles já não tinham mais força, quando já não tinha mais resposta, os discípulos correm a Jesus e o acordam e diz: mestre, mestre, tu não te importas, cuja qual nós viemos morrer? A Bíblia diz que Jesus Cristo levanta a igreja, ele acorda e ele repreende os mares, ele acalma a tempestade, e todos ambos que estavam ao seu lado, os discípulos, olham e ficam admirados. O interessante é que no versículo de número 22, Jesus diz: vamos para o outro lado, ou passamos para o outro lado. Jesus não está dizendo como é que vai ser daqui até lá. Jesus não está falando o que ele ia estar fazendo até chegar no seu destino. Mas Jesus Cristo disse: vamos para o outro lado, ou passamos para o outro lado. E Jesus Cristo te manda te dizer nessa noite: vamos, irmãos, para o outro lado, passamos para o outro lado. Ele não está dizendo como é que vai ser, ele não está dizendo como é que ele vai se comportar, ele está dizendo que do outro lado vocês chegarão, nós chegaremos para cantar o hino da vitória. Eu não sei, eu não entendo, não tenho a mínima ideia de eu não tenho a mínima ideia, igreja, de qual situação você está enfrentando agora. Eu não sei se é problema na sua família, se é aí na enfermidade, se é problema entre os seus filhos, eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se está tendo algo ruim que te afronta nessa noite, mas eu sei que Jesus Cristo manda te dizer: passamos para o outro lado. Vamos deixar essa tempestade para trás e vamos ser rumos ao nosso alvo. Então passamos para o outro lado, vamos para o outro lado. E quando Jesus Cristo, igreja, eu quero que você imagine comigo esse cenário. Quando Jesus Cristo chega do outro lado, na terra dos Gesarenos, a Bíblia diz assim que quando Jesus se aproxima, quando Jesus chegou, quando Jesus pisou, foi ao encontro dele um homem que estava endemoniado dentro daquela cidade. E aquele homem já fazia muito tempo que não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas sim vivia nos sepulcros. Eu tenho uma pergunta a fazer para a igreja, irmãos: quem precisava de ajuda aqui no texto? Jesus precisava de ajuda, ou aquele homem estava necessitando de uma ajuda? O que eu quero trazer para você hoje é que essa libertação que nós necessitamos interior, ela tem que vir antes de nós sermos curados. Nós precisamos ser libertos para nós recebermos a cura. Então, quem está precisando de ajuda? Quem está precisando de ajuda é aquele homem. E observe que quando Jesus se aproxima, aquele homem, por intermédio daquele espírito mau, se aproxima de Jesus. Então, se você tem um problema, se você tem algo que te aflige, se você tem algo que está te entristecendo, que está te angustiando, vai de encontro a Jesus Cristo, irmão. Vai de encontro a Jesus Cristo quando Jesus chegar. Quando Jesus Cristo vir ao teu encontro, assim como Ele está aqui nesta palavra, Ele é a palavra da vida. E Ele está indo de encontro a você neste exato momento, aí na sua casa, no seu conforto, irmão. Ele está indo de encontro a você. Então faça como aquele homem naquela situação, que estava possesso. Quando Jesus se aproximou, ele foi ao encontro daquele que tinha solução, tinha resposta para aquele problema. Se aproxima de Jesus, irmão. A gente estava louvando aqui sobre por que te abate a minha alma. E o texto dizia assim, livro de 191, falava assim, fala assim. A gente acabamos de louvar. E veja que interessante, no decorrer da nossa 193, me desculpa, no finalzinho aqui, no número 3, olha o que o texto diz.
Terás em breves as dores findas, mas no dia alegre da sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, que o verás. Igreja, sim, realmente está se aproximando dos fins dos tempos, todos nós sabemos, isso não é novidade para nenhum, para ninguém. E nós temos que estar preparados para este grande dia. Você tem que estar preparado para este grande dia. Você precisa estar pronto para o encontro de Jesus Cristo. E aquele espírito mau foi de encontro a Jesus. E quando Jesus Cristo se aproxima, a Bíblia vai dizer que aquele espírito dá um grito, dá um berro, e pergunta a Jesus: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus Cristo direciona a palavra para aquele homem e diz: qual é o teu nome? Jesus Cristo já sabia a resposta. Jesus Cristo pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus Cristo já sabe a resposta. Jesus Cristo já sabe do que nós precisamos. Mas Jesus Cristo, Ele quer ouvir. E quando Ele faz essa pergunta, quando Ele lança essa pergunta, Jesus Cristo não estava querendo ouvir a voz daquele espírito mau. Jesus Cristo não estava querendo ouvir a voz daquele demônio, mas estava querendo ouvir a voz daquele homem. Podia dizer, talvez, a resposta, se fosse um homem dizendo: qual é o seu nome? E ele respondesse: meu nome é Rodrigo, o meu nome é Márcio, o meu nome é José, o meu nome é Douglas, o meu nome é Júnior, o meu nome é Denise. Ele podia responder o próprio nome, mas ele não respondeu, porque ele já não tinha mais o seu controle próprio. E observe, igreja, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo foi de encontro a uma sujeita à libertação. Esse homem estava cheio, possesso de demônios. Até então o texto diz que ele responde legião, porque muitos demônios estavam dentro dele. E tem uma coisa muito interessante: talvez a gente não possa estar cheio de demônios, mas a gente possa estar cheio de costumes. A gente pode estar cheio de manias feias. A gente pode estar cheio de ignorância, de rebeldia. A gente pode estar cheio de ira, de mágoa, de angústia, de vícios. Mas Jesus Cristo olha para mim e para você e quer nos ver verdadeiramente quem nós somos. Jesus Cristo não quer que o nosso vício responda. Jesus Cristo não quer que o nosso desejo responda. Jesus Cristo quer o que está no seu coração fale. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu sou o pastor Júnior. E afinal, seja bem-vinda a Cíntia. Cíntia, seja bem-vinda. Pastor Júnior, seja bem-vindo também. Pastora Juliana, sejam bem-vindos. Rebeca, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Graças a Deus. Irmãos, observe nessa passagem que aquele homem estava em um cenário hostil. A cidade de Gerazenos é uma cidade que era do outro lado do lago, assim como o texto diz. É uma cidade helênica, é uma cidade gentílica, é uma cidade, eu digo porque ela ainda existe, ela é uma cidade hostil, cheia de ódio, cheia de rivalidades, cheia de idolatria. Então Jesus Cristo se aproxima de um lugar que estava impuro. Observe que o texto diz que lá naquele campo havia porcos, mas para quem é judeu, porcos é um animal impuro. Então eles não tinham contato, eles não criam porcos. Mas quando Jesus chega nessa cidade, Jesus Cristo se depara com uma manada de porcos. E esta manada de porcos, ela é alvo do inimigo. Ela é alvo e ambos pulam de precipício abaixo e se afogam. E observe, irmão, que o problema não era só aquilo que estava no homem. O problema, irmãos, não é só essa conta que você não consegue pagar. O problema não é só a ignorância.
O problema não é só a falta de dinheiro, o problema não é só a discussão. O problema, irmãos, é o cenário que nós se encontramos, a geografia que nós estamos localizados. Aquele homem estava dentro de um cenário hostil, de um cenário idólatra, de um cenário que não era confortável e nada fácil de se viver. E eu te peço que você venha se autoexaminar nesta noite. Se examine-se a si mesmo. E veja por onde você está passando. Veja o que você está fazendo. Veja o que você está praticando. Não se deixa se precipitar. Assim como eu falei anteriormente, não se precipitamos. Não vamos tomar decisões, rumos diferentes da palavra de Deus. Não vamos seguir caminhos distintos daquilo que Deus tem para mim e para você, igreja. Porque a gente se frustra, a gente se machuca, a gente quer ser o capitão do nosso barco. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode, eu não posso, nós não podemos ser o capitão desse barco. Nós não podemos ser o capitão das nossas próprias vidas. Porque quando a tempestade bater na polpa do nosso barco, quando a água começar a entrar, quando o vento forte começar a chacoalhar o mar e a gente vê que a situação vai se estreitar, a gente vai correr para Jesus. Então deixa logo a sua vida na mão de Cristo. Entrega logo esse barco na mão de Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego em tuas mãos a minha casa. Eu entrego em tuas mãos a minha família. Eu entrego em tuas mãos o meu casamento. Eu entrego em tuas mãos o meu trabalho, a minha igreja. Eu entrego em tuas mãos a minha geografia. Nós não podemos em momento algum querer acreditar que nós temos capacidade sozinhos de fazer aquilo que não é para fazer, de fazer aquilo que nós achamos que vai dar certo. Pelo contrário, deixa Jesus Cristo navegar o seu barco. Deixa Jesus Cristo conduzir a sua vida. Faça como a Bíblia diz: a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então deixa a palavra iluminar os seus passos, irmãos. Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um plano. Faz com que esse plano aconteça na sua vida, mas deixa Jesus Cristo tomar conta dele. Entrega mais a sua vida na mão do Senhor. Não importa a sua religião, não importa qual igreja você frequenta, não importa. O importante é que só existe um Deus, e só existe uma palavra que transforma e que cura, e que Deus, aonde Ele está, algo acontece. Então convida para Ele entrar na sua casa, convida para Ele visitar o seu diagnóstico, convida para Ele visitar a tua parentela, o seu vizinho, convida para Ele visitar esse planeta, este mundo que se encontra em momentos difíceis. Vai de encontro, junto com o teu problema, de encontro a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, em mente, ela pensava e acreditava que só bastasse ela tocar. Ela só ia precisar somente tocar na orla, só num pedacinho, ela seria curada. Então você precisa acreditar que você toque só num pedacinho do céu. Você toque só num pedacinho de Deus. Você alcance Ele só um pouquinho. Só um pouquinho, porque a fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Ela é capaz de mover barreiras em nossas vidas. Então tenha fé, irmão. Tenha fé que essa solução vai se aproximar de ti. Tenha fé que essa situação vai passar, vai mudar. Você precisa ter fé. Jesus Cristo fala para os discípulos: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Não sejamos de pouca fé, mas começamos a molar a ferramenta da nossa fé. Começamos a passar ela nas escrituras. Começamos a se alimentar da palavra. Começa a orar mais. Começa a jejuar mais. Começa a renunciar mais, irmão. Começa a buscar mais. Não se lembra de Deus só quando a água entra para o barco. Não se lembra de Deus só quando o vento vir bater na sua porta. Irmãos, não se lembra de Deus só quando a necessidade de te visitar. Mas se lembra de Deus em momentos de alegria também. Não se afaste de Deus. Porque este homem estava em um território diferente. Jesus Cristo estava de um lado, o homem estava do outro. E Jesus foi de encontro a ele. E Jesus Cristo vai de encontro a você. Assim que Ele foi de encontro àquele homem, Ele vai de encontro a você.
Examine os seus passos. Examine a sua vida. Priorize aquilo que você diz tanto que é prioridade. Examine aquilo que nós estamos fazendo. Pergunte-se a nós mesmos se as nossas práticas têm agradado a Deus. Se não tem, irmão, começa a renunciar. Segundo na Crônicas diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu e sararei toda essa terra. Começa a se examinar, irmãos. Começa a se examinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Começa a se examinar, irmãos. Começa a se perguntar para Deus como nós estamos indo dentro da nossa casa. Começa a perguntar para Deus se a sua geografia que você tanto frequenta, Salmos de número 1 diz: não se assentei na roda dos escarnecedores, e nem ouvis o conselho do ímpio, mas antes meditar de dia e de noite nas Escrituras. Talvez a solução para o nosso problema venha a ser essa resposta. Talvez as nossas práticas estão nos distanciando daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus chegou do outro lado, e você também vai chegar do outro lado. Essa situação vai passar. E Jesus Cristo quer perguntar para você hoje qual é o teu nome. E Ele quer ver aquela resposta sincera. Ele quer ouvir aquele coração puro. Entenda que quando o texto diz que aquele homem estava sem roupas e não vivia em sua casa, mas vivia em sepulcros. Observe as nossas vidas, que quando nós se afastamos da vontade de Deus e quando a gente tem brecha, o inimigo vem e nos tira a nossa cobertura espiritual. Ele lança e arranca as roupas. Ele nos tira de dentro da nossa casa. Ele tira do caminho do Senhor. Ele nos leva para lugares, para os sepulcros, ou seja, para lugares escuros, para as trevas, para lugares que onde não há vida, para este mundo lá fora. Então não abre brecha, irmão. Não abre brecha, não vamos abrir brecha. Eu costumo dizer que neste tempo que as igrejas estão fechadas, muito crente costuma se desviar. Porque tem muito crente que consegue ser forte na igreja, consegue ser uma pessoa boa dentro da igreja, mas lá fora não. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema gravíssimo. Porque Jesus Cristo está vendo tudo. Jesus Cristo, Ele sabe de tudo. Ele sonda o teu coração. E voltando aqui no texto, observe que as pessoas que cuidavam daqueles porcos, vendo que aqueles porcos se atiram em precipício abaixo, elas correm e começam a contar. Aleluia. Elas correm e começam a contar para as pessoas o que aconteceu. E quando Jesus vem de encontro à sua vida, irmão, quando Jesus Cristo vem de encontro ao teu coração, as pessoas vão começar a ver o brilho do Espírito Santo dentro de você. As pessoas vão começar a enxergar o mover de Deus em suas vidas. E isso vai impactar pessoas. E isso vai atingir famílias novas. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. A nossa maior pregação é aquilo que nós fazemos. Então por isso eu volto a perguntar: o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos fazendo? Aleluia. Quem está dirigindo a nossa vida? Convida a Deus a entrar na sua casa. Convida a Deus a entrar dentro do seu lar. Convida a Deus a entrar no meio da sua família. Deixa Deus tomar conta desse barco, igreja. Deixa Deus começar a tomar conta deste barco. Porque quando Jesus pisar, quando Jesus se fazer presente, algo diferente, algo novo vai acontecer. É só a gente olhar ao nosso redor. Nós aqui na Igreja Pentecostal Porta para a Vida temos muitos motivos para glorificar o Senhor. Nós temos muitos motivos para exaltar o nome do Senhor. Acho que a câmera ficou embaçada aí, né? Eu estou vendo aqui,
a resolução ficou mal. É isso? É isso? Alguém me dá um feedback aqui, por favor. Um feedback. Vê se eu preciso trocar lá. Por motivos de segurança, já que o Piton não está vindo hoje, né? Ela está lá na casa da mãe dela. E hoje eu estou aqui sozinho, tá? Eu e o Espírito Santo. A maior presença que eu poderia ter ao meu lado é a de Deus. Então, eu peço desculpa pelas falhas, se houver alguma falha. Mas Deus é fiel na nossa vida. Tá tendo... A resolução tá legal? Tá legal a igreja, a resolução? Tá ok? Amém. A Jaque disse não, mas o pastor disse tá ok. Obrigado. Aleluias. E voltando aqui, igreja, uma coisa muito interessante que eu quero deixar para vocês, eu já mencionei e eu vou falar de novo. Na nossa casa precisa de uma mudança. Nas nossas vidas precisa de uma mudança. Mas assim como o tema desta mensagem nessa noite é: para sermos curados, precisamos ser libertados. Então essa solução nas nossas vidas só vai se aproximar de nós quando a gente se libertar, quando a gente renunciar. Observe que quando aquelas pessoas que foram comunicadas pelos cuidadores de porcos se aproximam, ela vê aquele mesmo homem sentado aos pés de Jesus e vestido em perfeito juízo. É muito interessante essa passagem, esse trecho aqui desse texto, que quando Zaqueu, pegando uma comparação, quando Zaqueu quer ver Jesus, ele sobe na árvore. Mas quando ele vai falar com Jesus, ele tem que descer. Para ver Jesus, você vê de qualquer lugar, irmão. Você vê da sua casa. Mas para falar com Deus, para falar com Ele, nós temos que descer. Zaqueu subiu. Mas para ter um relacionamento com Cristo, ele teve que descer. Então desça mais, igreja. Clame a Ele e desça mais. Pede para ser liberto. Pede para se libertar daquilo que te prende, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos distancia de Deus. Começa a pedir para Deus. Começa a pedir para Deus te revelar. Revela para você. Fala: Deus, revela no meu coração aonde é que eu estou falhando. Revela no meu coração o que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor. Pede para Deus revelar no teu coração quais são as práticas que nós estamos praticando que está entristecendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se entristece. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E assim como uma pessoa tem sentimentos, e ele se entristece. E muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós deixamos de ir para a igreja, quando nós deixamos de agradecer a Deus pelo nosso pão, quando nós deixamos de ser gratos a Deus por nosso levantar. E Deus não quer ver isso da sua igreja. Deus não quer ver isso da noiva. Nós precisamos se consertar. Apocalipse, capítulo de número 2. Isso. Apocalipse, capítulo de número 2. Jesus Cristo diz assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, e sei o quanto você tem perseverado. Capítulo de número 3, versículo de número 3 diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus Cristo sabe que está sendo difícil. Jesus Cristo sabe que está sendo doloroso. Jesus Cristo sabe que nós estamos tentando. Mas para muitas pessoas o versículo de número 4 fala mais forte, que diz: porém contra ti tenho isto, que abandonaste o seu primeiro amor. Porém tenho contra ti isto, que abandonaste o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não fizer isso, se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, as coisas são sérias. A gente precisa se examinar, igreja.
As igrejas estão fechadas, os pastores não vão conseguir te visitar. Quem mora próximo, eu consigo, vamos se dizer, trazer a educação da palavra dentro do nosso lar, do meu lar. Meu irmão e a minha irmã está aí, eu creio que ainda estão presentes, não sei, eu não consigo acompanhar. Da próxima vez vou fazer uma configuração aqui. Se não fizerem isso, se não se arrepender, eu virei até você e tirarei você de lá. Está dando eco? A Jaque disse que está dando eco. As coisas são sérias. Da próxima vez eu vou exigir alguém aqui comigo, hein? Só para saber. Eu não estou tendo muito retorno. Mas amém, igreja, amém. Eu vou até falar um pouquinho de longe, não sei se está acontecendo algum problema. Já que disse que o notebook deu mudo. Sério? Melhorou? Dá um feedback aqui, igreja, por favor. Me dá um feedback aqui. Travou aqui, igreja. O sinal tá horrível. Mas vamos lá. Vamos lá. Amém. Jesus Cristo se encontra com este homem. E Jesus Cristo quer se encontrar contigo. Jesus Cristo traz a cura, a libertação para este homem. E Jesus Cristo quer nos curar. Jesus Cristo quer nos libertar. Jesus Cristo tem a possibilidade de nos tirar desse território hostil. Jesus Cristo pode muito bem fazer com que nós se afaste desse território hostil. Mas é dentro deste território hostil. Precisa se examinar, igreja. Eita. Deu até um tibum aqui. Não sei se travou. Eu não sei. Bom, travou aqui, mano. Travou aí pros irmãos também? Não sei. Irmãos, Jesus Cristo não vai tirar você desse meio, como ele fez com aquele homem. Este homem pediu para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu participar, deixa eu continuar indo contigo. Mas Jesus não disse: não, você vai ficar onde você está. E você vai dizer para todo mundo aquilo que eu tenho feito, que Deus tem feito na sua vida. Então Deus vai mudar o seu quadro, vai. E dessas pessoas que estão ao seu redor assistindo esse cenário, assistindo esse filme que está passando na sua vida, essas mesmas pessoas irão ver também quando você for cantar o hino da vitória. Porque é onde você se encontra que Deus quer realizar o milagre. Porque é da onde você está que Deus quer fazer a diferença. E é interessante que quando essas pessoas se aproximam, essas pessoas chegam diante de Jesus Cristo, vê aquele homem sentado, e aquele homem se assenta ao lado de Jesus Cristo, porque é do lado de Deus que nós conseguimos ficar seguros. Eu estou confortável aqui, eu achei um cantinho que eu acredito que está legal, eu me sinto confortável aqui. Então eu me sentei aqui, eu me acomodei aqui. Aquele homem se acomodou, se assentou, se posicionou ao lado de Cristo, com todo respeito a Deus. Caiu o sinal, não foi? Caiu o sinal, eu acho. Caiu o sinal. Amém, amém. Irmãos, para mim finalizar aqui, porque eu não sei se vocês estão pegando, eu estou perdido aqui, estou perdido diante dessa transmissão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que em nome do Senhor Jesus Cristo, procura se relacionar com Deus, se relaciona com Ele. Ele quer conhecer você verdadeiramente. Ele não quer o seu costume, Ele não quer a sua mania, o seu jeitinho de levar as coisas. Ele sabe qual foi o filho que Ele colocou neste mundo. Ele sabe quem é verdadeiramente você por dentro. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer manter firme com você.
Se relaciona com Deus. Se relaciona com Cristo. E pode ter certeza. Que o milagre vai acontecer na sua vida. E só para mim finalizar, porque eu acho que o sinal caiu mesmo. A Bíblia diz assim que as pessoas se aproximando de Jesus Cristo viram aquela situação, todas apavoradas, preocupadas. Elas tiveram medo. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando o medo começar a visitar a sua casa, quando o medo começar a visitar a sua família, quando o medo começar a te visitar, pede para que a tua fé venha atender ele. Quando o inimigo se levantar contra você, pede para que o Espírito Santo de Deus venha atender ele, pois você vai receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou providenciar na próxima live, para mim encerrar aqui, já estou encerrando. Eu vou providenciar nessa live um meio diferente. Essa aqui foi a nossa primeira live. Estou tendo complicações. Eu estou olhando aqui pelo computador, pelo notebook, e eu não estou vendo nada. E se eu levantar, pode ser que vocês estejam me vendo, mas eu acho que não. Então, irmãos, procure a se relacionar com Deus. Vamos se relacionar com Ele. Vamos procurar estar com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o medo bater na sua porta, convida a sua fé para ir atendê-lo. E vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, meu Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dos Seus filhos que se fizeram presente aqui nessa transmissão. Entregar a minha vida, meu Deus, que isso venha a ser o início de grandes coisas. Eu te peço que o Senhor venha nos capacitar a Tua igreja, para que a gente possa estar aptos a fazer esse tipo de trabalho aqui na Sua casa. Eu te peço que o Senhor venha nos aperfeiçoar. Lança para fora todo medo, lança para fora toda insegurança, lança para fora toda dúvida das nossas vidas, do nosso interior, pois o Senhor sabe, o Senhor sonda as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor visite, em nome do Senhor Jesus, a vida dos seus filhos, a vida da sua igreja. Os abençoa, meu Pai. Entra com providência na casa deles, entra com providência no trabalho, entra com providência no casamento, entra com providência, Pai querido e Pai amado, na vida dos seus filhos. Eu te peço, Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu te peço que o Senhor venha trazer a cura para essas pessoas que estão lá fora, que estão em leitos de hospitais. Vai de encontro a essas pessoas que estão ao encontro do diagnóstico, que vão logo se deparar com um diagnóstico que eu não sei, mas o Senhor sabe se a nossa fé é suficiente para atendê-la, para recebê-la. Então eu te convido a entrar com providência em cada situação. Eu te peço, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, continua abençoando a sua igreja, me abençoando esse ministério, e fala conosco assim como o Senhor sempre tem falado, pois nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.